Pessoal, Pode verdura vocês aqui. estão me ouvindo aí? Tô. A aula já tá gravando, Tô tá? ouvindo Então, também. Tá aqui, pessoal. Eric Isolanda está apresentando. já estão vendo aqui Aqui. já o slide? E a Sim. Oi, eu Pessoal, vendo. oxe. Que isso? Vilma? Pessoal, na semana passada nós iniciamos o conteúdo de dinâmica, não é isso? Coloca o celular na vibração aí. Definimos o conceito de força, tá? Definimos o conceito de força e estudamos um pouquinho sobre a introdução do conceito de primeira lei de Newton, que foi aquela ideia do Galileu, né? Eu acho que quem estava presente aqui vai lembrar, né? Então quem assistiu a aula gravada, né? Aquela ideia de Galileu de jogar uma bolinha, né? E perceber que Sim. quanto mais liso, né? Quanto mais polido tivesse essa superfície, mais longe a bolinha ia. Ou seja, ele percebeu que os objetos paravam não é porque a tendência dos objetos era voltar para aquele estado de repouso, mas era porque tinha alguma coisa que fazia com que esse objeto parasse. Alguma força contrária a esse movimento, né? Que nós definimos lá na frente como força de atrito. Então, esse conceito inicial é o conceito de inércia, certo? Então, na aula de hoje nós vamos estudar a primeira, tá? São três leis de Newton, tá? São três. A primeira lei de Newton nós chamamos de lei da inércia. A segunda lei de Newton nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, basicamente, são três leis de Newton. Na aula de hoje nós vamos estudar qual? A primeira e a terceira, tá? Na semana nós estudamos a segunda porque é a única que tem conta. Então, tanto a primeira quanto a terceira lei de Newton são teóricas, tá? São teóricas, tá? A aula de hoje vai ser bem rápido, tá, pessoal? Não vai demorar muito tempo, não. Então, vamos lá. Beleza. Já Porque sabemos temos que que, comer também. o conteúdo de dinâmica Só um momento. Kelvin, tu não vai vir não, Kelvin? Oi? O Kelvin tá na casa dele, com certeza. Kelvin. Acho que é o terceiro dia que ele tá aqui. É isso. Gustavo, bora jogar um LOL depois. Meu Deus do céu. Depois tu come. O cara chama pra jogar LOL, me dá uma. Sim. Depois, eu falei depois. Até perdi o raciocínio. Tá falando sim, que a primeira e a terceira lei são teóricos, né? Ah, sim. Sim, lembrei. A gente iniciou um conteúdo de dinâmica, né? Que, ao contrário do conteúdo de cinemática, né, a dinâmica ela vai estudar o movimento, né, se importando com as causas. Então, tudo isso aqui nós estudamos na passada. Então, vamos lá, pessoal, sem mais demoras, né? Primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, tá? Então, a lei da inércia, nós também podemos chamar de primeira lei de Newton, tá? O que define? O que é que... Ah, cara, não sei se eu botar esse tela aqui. O que é que representa, o que é que indica a primeira lei de Newton, né? Galileu chamou de inércia a tendência que os corpos apresentam de resistir à mudança de velocidade. Professor, Ah, Maria. Oi. explica de novo. Sério? Sim, tranquilo. Não acabei não, tá? Relaxa. Deixa eu pegar minha garrafa pra pegar, por favor. Ah, meu Deus. É calma. Respira. Tá falado. Como é? Qual é o nome daquele bicho de praga garganta? É House. É. Vamos lá. Lei da inércia, né? Primeiro, o que é inércia? O que é isso? Galileu, né? Galileu foi aquele cientista que fez o experimento da bolinha, tá? Da bolinha caindo. Então Galileu ele chamou inércia da tendência, né,
A tendência dos objetos de resistirem à mudança de velocidade. Como assim? Isso aqui é lei, tá, pessoal? Isso é fato. O objeto, todo objeto, ele tende a permanecer no seu estado de velocidade atual. Como assim? Ele sempre tende a resistir à mudança de velocidade. Como assim? Eu não entendi. Vamos supor, é uma frase bem conhecida, né? É assim, ó, o que está parado tende a permanecer parado. Ou seja, o que está em repouso tende a permanecer em repouso. E o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Basicamente, para vocês do oitavo ano, eu vou definir como primeira lei de Newton dessa forma, tá? Então, isso é inércia. O que está em repouso tende a permanecer em repouso. Ou seja, o que está parado, a tendência desse corpo é continuar parado. Ou seja, ele não quer se mover. A tendência do objeto é não querer sair para o movimento, é querer manter o repouso. Ao contrário do que está em movimento, a tendência do que está em movimento é continuar o movimento. Ou seja, o que está andando quer continuar andando e o que está parado quer continuar parado. Isso é inércia. E basicamente, para você entender a grosso modo, isso é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ou seja, o que está parado continua parado e o que está em movimento continua o movimento. Professor, não entendi. Um exemplo prático disso, daqui a pouco eu volto a esse slide aqui. Um exemplo prático disso é isso aqui, ó. Quando um trem, ou no caso, né, mais pra gente melhor, um ônibus, né? Arranca, tá? Então, ou seja, vamos... Eita, vai lá, por favor. Por exemplo, vamos imaginar um ônibus, tá? Vamos supor que o ônibus está parado, tá? A gente está dentro do ônibus, tá? Está dentro do ônibus. E o ônibus está parado. Aqui está o ônibus. Aqui está o ônibus e o ônibus está parado, né? Eu estou aqui dentro do ônibus. O estado de movimento atual do ônibus é em repouso. Então, qual é a tendência do meu corpo? A tendência do meu corpo é permanecer em repouso. Isso é inércia. O que está parado continua parado e o que está em movimento continua em movimento. Então, a tendência do meu corpo é continuar em repouso. O que é que vai acontecer se o motorista do ônibus sair, né? Ou seja, acelerar bem rápido? Qual é a tendência do meu corpo? A tendência do meu corpo é quando o motorista acelerar para cá, né? Vamos supor que aqui é a frente do ônibus, tá? Aqui é a frente do ônibus. Então o ônibus parou, vamos supor, vai subir alguém. Aí o motorista vai arrancar, vai continuar o movimento, né? Vai iniciar o movimento. Só que ele vai arrancar bem rápido, né? Qual é a tendência do meu corpo? A tendência do meu corpo é cair para trás. Confere isso? Sim ou não? Sim. Pronto. Por que isso acontece? Justamente por causa da inércia. Como assim? É como se o teu corpo ele não quisesse sair dessa posição. Ele não está em repouso? Então a tendência do meu corpo é continuar em repouso, é continuar aqui. A partir do momento que o motorista ele vai sair, o teu corpo ele não vai querer sair. Ele vai querer continuar o repouso. Por isso que a tendência dele é cair para trás. Só que na verdade ele não estava indo para trás. Ele só estava querendo ficar no mesmo lugar. Como o ônibus está indo para frente, aí aparentemente ele está indo para trás. Mas a tendência é que ele não é que ele estava indo para trás, ele só estava querendo ficar no mesmo canto. Isso é inércia. É a tendência dos objetos ficarem na posição que ele está, ficar na velocidade que ele está, permanecer a velocidade vetorial inicial. Então, se eu estava parado, a minha tendência é continuar parado. Um exemplo prático do outro tipo de movimento é, vamos pegar a situação contrária agora. Vamos supor que inicialmente o ônibus estava em movimento. Então, qual era a minha velocidade inicial? Era se movimentando para frente. Confere? Eu estou me movimentando agora já. Agora, o que é que vai acontecer se o motorista frear bem rápido? Ele vai para frente. A minha tendência, o corpo, ele tende a ir para trás? Não. Ele tende a cair para frente. Por quê? A mesma coisa. Inicialmente, o meu corpo estava andando para frente. Só que quando o motorista freia, o meu corpo ele não quer frear também. Ele quer continuar. É isso que é inércia. O que está parado quer continuar parado. O que está em movimento
quer continuar em movimento. Então, a partir do momento que o motorista freia, a tendência do meu corpo é continuar o movimento para frente. Então, por isso que dá a sensação que eu fui jogado para frente. Mas não é que eu fui jogado para frente. É só o meu corpo querendo manter o movimento. Deu para entender mais ou menos? Deu. Vamos supor que tem uma curva, né? Vamos supor que tem aqui uma curva. Quando o ônibus faz uma curva bem né, acentuada, a sensação que dá é que você está sendo jogado para fora da curva, né? Se você já reparou isso. Mas por quê? Simplesmente porque o teu corpo inicialmente estava indo, né, nessa velocidade aqui, ó, para fora. Então, quando o ônibus faz a curva, a tendência do teu corpo é continuar esse movimento de trajeto, tá? Aquele drift. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Deu. Entendeu? Outra coisa, pessoal, a massa, tá? A inércia, ela é diretamente proporcional à massa. Como assim? Quanto mais massa, mais inércia. E o que é inércia? Inércia é a resistência de alterar a velocidade, tá? Ou seja, o que está parado, continua parado. O que está em movimento, continua em movimento. Quanto mais inércia, tá? Quanto mais inércia, mais resistência. Pode fumar, cara. Quanto mais inércia, mais resistência. Ou seja, quanto mais massa tiver o objeto, mais difícil vai ser alterar a velocidade. Uma prova disso, prática. Você tem aqui, ó, um caminhão, tá? Um caminhão. Isso aqui é um caminhão, vamos supor. E uma bicicleta. Isso aqui é uma bicicleta, sei lá. Você vai ter que movimentar os dois objetos, tá? Os dois corpos. Só que você vai ter que movimentar só empurrando, tá? Qual é mais difícil você colocar em movimento? O caminhão ou a bicicleta empurrando? Caminhão. Caminhão. Por quê? Mais pesado. Tem mais. Tem mais Porque ele massa. Não me responda mais Mais porque massa. ele é mais pesado. Me responda assim, ó. Sim. Porque o caminhão ele tem mais massa. Se ele tem mais Eu massa, ele tem mais inércia. Se ele tem Inércia. mais inércia, ele resiste mais. Então, pessoal, quanto maior a resistência, mais difícil você alterar a velocidade. Então, se o caminhão tem mais massa, ele tem mais inércia. Lembra que é diretamente proporcional, ou seja, quanto mais massa, mais inércia. Quanto menos massa, menos inércia. Então, é mais difícil você colocar o caminhão em movimento porque ele tem mais massa. Se ele tem mais massa, ele tem mais inércia. Se ele tem mais inércia, ele resiste mais. Já a bicicleta resiste menos, porque tem menos massa. Como eu resisto menos, é mais fácil botar em movimento. Só que lembra que a inércia, ela é a resistência de alterar. Esse alterar, seja tanto para colocar em movimento, quanto para parar. Agora imagina o contrário. Imagina que tanto o caminhão quanto a bicicleta já estão se movimentando. Aí você quer parar, só com os braços. Vamos supor. É mais fácil, ou melhor, é mais difícil você parar o caminhão ou a bicicleta? Mais difícil parar o caminhão. O caminhão. Por quê? Mesma coisa. Porque o caminhão tem mais Tem inércia. mais inércia. Então, ou seja, o caminhão é mais difícil colocar em movimento e também é mais difícil parar. Os dois. A bicicleta não. A bicicleta é mais fácil colocar em movimento e também é mais fácil parar. Porque eu tenho menos inércia. Se eu tenho menos inércia, eu resisto menos. Deu para entender, pessoal? Tem. Deu. Basicamente, a primeira lei de Newton, então, são esses os conceitos. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Ou seja, maior é a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, quanto mais massa, mais inércia, ok? Oi. Tipo, Sim. existe uma coisa quadrada, tipo, bem pesada, né? Aí outra coisa que também é quadrada, é pesada e tem rodinhas. Isso diferencia alguma coisa? Vai influenciar, né, cara? Vai influenciar. Se você pegar uma superfície, né, livre do atrito, ou seja, 100% lisa, não. Por incrível que pareça, isso não vai influenciar. Se você pegar uma superfície que ela é 100% lisa, né, zero atrito, tanto faz você empurrar o negócio quadrado ou o negócio quadrado com rodinhas. Vai dar a mesma coisa. Uhum. Entendeu?
Agora, se você pegar uma superfície do nosso dia a dia, que nosso dia a dia não tem superfície 100% sem atrito, né? Tudo tem atrito, tudo. Aí você vê claramente que com rodinha fica mais fácil, porque você consegue inibir, né? Vamos dizer assim, você consegue disfarçar esse atrito, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Ok. Ah, Para que serve essa manivela? Ok. piadas. Pronto, aqui pessoal, algumas situações, né, ó, do nosso dia a dia, onde nós aplicamos a lei da inércia, né, a primeira lei de Newton. Você tem aqui um motoqueiro, aí ele freia, né, aqui ele estava andando, né, inicialmente estava andando aqui, ele freou. Aí eu, Qual a tendência do corpo do motoqueiro? É ser jogado para frente. Por quê? Porque inicialmente o motoqueiro estava em movimento. Qual é a tendência do motoqueiro quando a motocicleta frear? É continuar o movimento. Por isso que ele é jogado para frente. Tá? Então isso é a primeira lei de Newton. O que está em movimento, continua em movimento. O que está em repouso, continua em repouso. Tá? Lá na frente, quando vocês estiverem mais acostumados com isso, aí eu vou explicar a primeira lei de Newton de uma forma diferente, que é o que ela é de verdade, né? Que na verdade não é só isso aqui não. Mas para vocês hoje, né, para começar o conceito, eu vou deixar dessa forma. Tá? Uma outra aplicação da primeira lei de Newton é o cinto de segurança. Tá? O cinto de segurança ele serve exatamente contra a primeira lei de Newton, porque o carro ele estava em movimento, né? Quando o cara bate o carro ou freia bruscamente, a tendência do corpo é o quê? Se estava em movimento, continuar o movimento. Ou seja, pessoal, entenda uma coisa: o que está parado continua parado e o que está em movimento continua em movimento. Então a tendência do corpo é continuar o movimento, ou seja, ser jogado para fora, que não é muito bom, né? Não é muito legal isso. Então o cinto de segurança ele já serve exatamente para inibir esse movimento, né? Para inibir a primeira lei de Newton. Tá? Aqui é o exemplo do ônibus, né? Ó. O ônibus já estava em movimento, aí o camarada deu sinal aqui em cima do motorista, né? Ou seja, o motorista não viu o cara e freou bem rápido. Então a tendência dos corpos de quem está dentro do ônibus é ser arremessado para frente. Tá? Se fosse o contrário, se ele estivesse em repouso e estivesse saindo bruscamente, a tendência dos corpos ia ser jogado para trás. Verdade. Okay? Nesse caso, a massa dos corpos continua tendo relação com a sua inércia. Galera, deu para entender mais ou menos a primeira lei de Newton? Deu. Não vou entrar hoje na segunda lei, vou deixar uma aula só para isso. Ok. Terceira lei de Newton, tá? E a última por último. A aula de hoje vai ser rápida, não quero demorar muito tempo não. tá certo. Ah, meu Deus, já vai quase 20 minutos já. Terceira lei de Newton, mais conhecida também, a primeira lei de Newton, pessoal, é conhecida como o que mesmo? Ninguém lembra? Inércia, primeira lei de Newton. Lei da... Inércia. Pera aí, a terceira lei de Newton? Não, Lei do a princípio terceira? da ação e reação. A primeira, que eu acabei de explicar. A primeira é Inércia. Lei da inércia, ok. A terceira lei de Newton também tem um apelido, tá? É a lei da... Tá aqui, ó. Ação e reação. Tá? reação. A terceira lei de Ah, eu tava Newton, vendo isso aí. ela é apelidada como a lei da ação e reação. Reação. Basicamente, explicando a grosso modo, daqui a pouco eu vou definir de forma mais correta, A grosso o que modo. é a terceira lei de Newton? Simples assim, ó. Toda ação vai provocar uma reação. Bom, toda ação provoca Tacar o murro na parede não uma quebrar. reação. Isso, lógico, pensando em forças, né? Toda força aplicada vai resultar em uma mesma força no sentido contrário. Ó, já estou definindo um pouco mais fisicamente. Agora, definição correta. Toda ação provoca uma reação de mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Lembra de vetor, tá? Vetor, ele tem três coisas, para quem não lembra, né? Módulo, direção e sentido. Sentido. O que é um módulo? É o valor. O que é direção? Se é horizontal, vertical ou diagonal. O que é o sentido? Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou se é para baixo. Lembra disso, pessoal? Tem. Ou seja, a ação e reação
a ação, no caso, ela vai provocar uma reação que tem o mesmo módulo, ou seja, o valor da reação é o mesmo da ação. Tem a mesma direção também, ou seja, se a minha ação foi aplicada na horizontal, a minha reação também vai ser aplicada na horizontal. Porém, o meu sentido é o sentido contrário, ou seja, se a minha ação foi para a direita, a minha reação vai ser para a esquerda. Como assim? Vamos supor que aqui eu tenho uma parede, tá? Tenho aqui uma parede. Feita de? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma força nessa parede para cá, de 10 newtons. Taca 10 newton na parede. A força para cá de 10 newtons. Ó, qual foi o meu módulo? 10 newtons. Qual foi a minha direção? Horizontal. Horizontal. Qual foi o meu sentido? Direito. Direito. Essa força que eu apliquei pode ter sido um chute, um murro ou um empurrão, não sei, alguma coisa que eu fiz aqui. Ela vai provocar uma reação, onde essa reação também vai valer, vou até fazer de azul, a reação também vai valer 10 newtons, também vai ser na horizontal, porém o sentido vai ser o contrário, vai ser para esquerda. Esquerda. É por isso, Esquerda. galera, que não é muito aconselhado você dar um murro na parede, porque sua mão vai doer. Pera aí. Isso explica. Por que que explica? A partir do momento que você dá um murro na parede, é como, olha aqui, ó. Parece como dar um estranho, murro. mas isso é verdade. É como se a parede também desse um murro em você. É verdade. Olha isso, como é estranho. A partir do momento que Machuca mais você você que dá um eu. soco na parede, a parede devolve essa força em você. E realmente devolve mesmo. Ação e reação. Se você devolve, a parede não vai deixar barato e vai devolver essa força em você do mesmo jeito, da mesma força. Então, se você aplicar mais forte ainda, você vai receber mais forte ainda. Aí tu fica com raiva porque doeu muito. Aí eu vou dar mais forte. Vai retardar, dar mais forte. Vai receber mais forte. Ação e reação. É. Toda ação dá. Tio, E galera, só um minuto, Pedro. Isso aqui é muito usual no nosso dia a dia. Só que a gente não percebe isso. Uma prática disso, uma aplicação disso, ó, é um negócio que você aprende quando é pequenininho. Você sofre um pouquinho, leva alguns tombos, mas você aprende. Que se chama andar. Andar, caminhar, correr. pera. Andar Calculando aqui. é uma aplicação da terceira lei de Newton. Como assim? Se você andou agora aí, e você não viu nada, eu vou explicar. Vou Se andar você aqui. Peraí. nunca, eu tenho certeza que como ninguém, quer dizer, eu tenho certeza que como alguém aqui nunca percebeu isso. Quando você anda, você Tá empurrando o seu pé atrás, né não? exatamente. Você está empurrando o chão para trás. O tio explicou isso ainda esse ano, no começo do ano. Exatamente, na sala de apresentação. Agora você está começando a entender o que eu comentei lá atrás. Teve várias das coisas que eu comentei que eu já expliquei, só que você nem percebeu. Então, quando você anda, você empurra o chão para trás. Você empurra o chão para trás. Diabo é isso aqui. Parece aquele boneco do MIB, né? Né? Fall Guys. Ah, falando em Fall Guys, eu baixei o Fall Guys, estava jogando aqui, Malquel. Eu vi o cara ali. Tu viu? Como é que tu viu? Eu vi ali no cantinho direito aparecendo Fall Guys, o Noleto, sei lá o quê. Ah, sim. Então, quando você anda, você empurra o chão para trás. Só que o seu corpo, ele não vai para trás, ele vai para onde? Para frente. Por Porque que se eu seu empurrar corpo a vai gente para pra frente, frente, né? sendo que a sua força foi para trás? A força que ele joga para frente vem de onde? Adivinha? É o Não. chão. É o chão que joga você para frente. Olha que louco isso. Quando você anda, você empurra o chão para frente, para trás, e o chão devolve essa força para frente. É o que faz você ir para frente. Quando você pula, quando você dá um pulo, o que é que você faz? Você pula.
você empurra o chão para baixo. Presta atenção, quando você pular, agora repara. Você empurra o chão para baixo. A força que você faz é para baixo. Aí o chão, pela reação, vai Ei, devolver essa força para cima, que é o que faz você subir. aí fala, bota a força pra cima. Aí, não, aí você não vai pular nunca. Pelo contrário, você vai para baixo. Pessoal, Não. deu para entender mais ou menos aí as aplicações dessa reação? Deu. Deu? Botar pra minha mão. Ok, estão sempre as forças trocadas entre dois corpos. Eu não vou entrar nesses conceitos mais detalhados não, para vocês depois lá na frente, tá? Esse aqui depois, agora não. Depois. Depois, já passou meia hora de aula. Toma, eu morro. E com o dedo. Né? Xê, o cara é doido. Aqui não dá pra dar murro na parede, porque são tipo uns espinhos, sei Tô lá. nem doido. Aí dói demais. Eu vou deixar Não isso dói daqui, não, mas eu você vou tá com... explicar, eu vou deixar isso aqui só para uma aula, essa parte aqui. Ok. Força, peso. Então, professor. Basicamente é isso. Pessoal, deu para entender mais ou menos? Sim, senhor. Deu? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Resumindo, o que está parado tende a permanecer parado. Que tá em E movimento. o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Ou seja, toda ação vai provocar uma reação que tem o mesmo valor, mesma direção, porém um sentido contrário. Deixa eu dar uma olhada aqui, bem rapidinho, no TD de vocês. Tu nunca viu essa tela do professor? Eu também não. Sim, Olha o mano. cebolinha ali. Tu nunca viu essa tela? E cascão. Não, Não. Olha ele o é cebolinha novo ali. na escola. Chegou no tempo da quarentena. Quê? Timão. Quem? Aí, Que timão que é, Zé? Eu cheguei no 7º ano, Zé. É o Kerno, sabe de mim, não? É o Kerlon? É? Ah, tá. pra mim parece que tu chegou na escola no ano da quarentena, mano. Nunca te vi, nunca ouvi Eu tua fui teu voz. discípulo, cara, na peça de teatro lá. Olha o cebolinha, velho. O cebolinha é muito gentil. É o cascão dele. Cebolinha, tartaruga ninja. Ô, professor, o professor tá gostando mais de aula online ou queria mais presencial? Presencial, sem dúvida. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui de ação e reação. Deixa eu Ah, ver. Professor, Sai de eu quero casa. almoçar, professor. Tem não, de ação e reação. Lançar um frango. Muito cheiro de carne A cozida. carne de churrasco. Você gosta Não, de carne salsicha, né? cozida. Oi? Vou comer, tô nem aí também. Vou buscar uma colher, vou comer não. Eu vou acabar, Pedro. War. Calma. Baco. Pronto, buscar a colher. Agora eu vou comer, tô nem aí. Ei, Pedro. Com fome. Cara, o cara que morreu, Zé, mano. Morreu, foi. Foi o Michael Jackson, sabia não? Mó Ai. pena, cara. Deixa eu Vamos chorar, lá. mano. Pessoal. Oi. Segura, deixa eu ver aqui, a primeira. Eu não vou responder, tá? Só vou dar uma lida bem rápido pra gente ter alguma noção. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança, né, não de segurança, mas a função do cinto, está É pra prevenir relacionado acidente. com que lei? Então você vai dizer aí qual é a Inércia? lei. Não sei, é Não doido. precisa responder não. Acho que eu também sei não. De boa, isso aqui, né? Segunda questão. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação ao princípio fundamental, denominada de princípio da inércia, princípio de conservação de energia, princípio de conservação de quantidade de movimento, princípio de conservação do momento angular, princípio da relatividade, todos os referenciais iniciais equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. Você vai ver aí, tá? Tem muita coisa que você nunca ouviu falar na vida, então não é, tá? Cebolinha. Terceira lei, ou terceira lei. É a terceira Terceira lei não, terceira questão. Tadinho. Leia com atenção a tira da turma da Mônica abaixo e analise as afirmativas que seguem considerando o princípio de mecânica clássica. Diz assim, ó. Deixa eu ampliar aqui a tirinha. Lá vai os skate, lá vai o as do skate, né? Aí, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí ele fala assim, ó, mas eu estou parado, quem está andando é o skate.
Ele diz isso. Hum. Tipo, ele estava em cima do skate, mas ele disse que ele estava parado. Quem estava se movimentando é o skate. Não está errado. Que? Não está errado. Aí a primeira informação diz assim, ó. Cascão está em movimento em relação ao skate e também em relação... Isso aqui, pessoal, foge desse assunto, tá? Era o que nós vimos lá atrás, lembra? Sei. Conceito de movimento. Eu botei algumas questões aleatórias aqui, tá? Definição de repouso e movimento, tá? Que nem aqui também, ó. Um corpo livre de ação está certamente em repouso, tá? Tem algumas definições aqui de repouso e movimento. Bom? Ok. Quinta. Você é passageiro no carro, tá? Você é passageiro no carro e imprudentemente não está usando cinto de segurança. Que coisa feia, hein? Sem variar o Sim. modo da Dá o velocidade, Ctrl D nesse menino. o carro faz uma curva fechada para a esquerda, tá? Então o carro vai para a esquerda, tá? Galera, muta o áudio aí rapidão. Muta o áudio. Ctrl D aí, Timão. Muta o áudio, muta o áudio. O carro faz uma curva fechada para a esquerda e você se choca contra a porta do lado direito, né? O carro faz a curva para a esquerda e você se choca na porta do carro, né? Do lado direito. Considerando as seguintes análises da situação, considera as seguintes análises da situação, né? 1. Antes e depois da colisão com a porta, há uma força para a direita empurrando você contra a porta. E aí, antes da colisão, existe uma força empurrando você a favor da porta. 2. Por causa da lei da inércia, você tem a tendência de continuar em linha reta, de modo que a porta que está fazendo uma curva para a esquerda exerce uma força sobre você para a esquerda no momento da colisão. Eita, vou pensar um pouquinho aqui. Por causa da curva, sua tendência é de cair para a esquerda. Então você vai assinalar, você vai marcar aqui os itens corretos. Se Falando nisso, nenhuma, 2 e 3. Tá? Então, eu só queria conferir no TD se tinha alguma questão sobre a segunda lei, né, que é a de conta, e eu não coloquei de fato. Tá? Então, basicamente aí primeira e terceira lei. Pessoal, falando em batida de carro, é isso. Alguma É dúvida? Alguma pergunta a fazer? acho que não. Pedro, Ai, Oi? meu vídeo. tu já deixou. Pedro, tu já Oi. deixou teu CD? Eu já, Não, velho. cara, aí vocês conversam Deixou? depois. Ei, só pra lembrar, tá? A aula Uhum. tá gravando, galera. Então não tem necessidade de você estar falando outro tipo de coisa sem ser Sim. a aula, tá? Pessoal, então, já que não tem perguntas, é isso. Primeira lei, lei da inércia, tá? Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, que eu não comentei hoje, tá? E terceira lei de Newton, Sim. lei da ação e reação. Toda ação provoca uma reação de mesmo modo, na mesma direção, porém em sentido contrário. Próxima aula a gente vai ver segunda lei, depois a gente vai fazer algumas aulas só de exercício, tá? Principalmente de segunda lei, que é a mais chatinha de fazer, tá? Então é isso, valeu, até a próxima.